Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Vou então neste vídeo propor-me a resolver o exercício número 1 da ficha 5 da disciplina de Matemática A do 12º ano. É a primeira ficha de probabilidades e neste exercício vamos então abordar algumas propriedades das operações com conjuntos. No exercício temos o seguinte, sejam então A, B e C, três subconjuntos de um universo que designamos como S, e sabendo ainda que A, B e C estão contidos nesse universo S, sabendo também que C é o complementar de B. Atenção que esta informação aqui há de ser importante no desenvolvimento da demonstração que vamos ter que fazer, e então mediante isto, ou seja, sabendo que C é o complementar de B, mostre então que a união de B com C, exceto a união do complementar de A com a interseção do complementar de A e o complementar de B, é exatamente igual a A. Bem, nós neste exercício vamos ter que mostrar então esta igualdade aqui. Esta igualdadezinha. Bem, para fazermos isto, eu apenas neste vídeo vou fazer uma sugestão de resolução. Obviamente não é o único caminho, nunca é, basicamente nunca é. Em matemática há sempre muitas formas de chegarmos ao destino. O que eu vou apresentar neste vídeo é unicamente uma sugestão. E então eu vou começar por pensar no que é isto de ter exceto. Então imaginem que nós temos assim um conjunto A, um determinado conjunto A, exceto um conjunto B. Isto significa o complementar de B em A, ou seja, ter A exceto B é a mesma coisa que ter A interseção com o complementar de B, ou seja, esta ideia de termos um conjunto exceto o outro é o complementar do segundo conjunto no primeiro. Para percebermos um pouco melhor esta ideia, eu podia facilmente aqui desenhar, apenas para vocês percebam um pouco melhor esta ideia. Eu vou desenhar então assim aqui rapidamente um diagrama de Venn, também não me vou alongar muito nestes desenhos do diagrama de Venn, porque não quero que o vídeo fique bastante extenso, é só mesmo para que vocês percebam estas ideias, porque é que isto realmente é igual a isto. Reparem lá, nós estamos perante o conjunto A, e isto tudo é o conjunto A, e nós queremos os elementos que pertencem ao conjunto A, ou seja, estão dentro desta zona verde, mas não podem pertencer a B. E reparem que dentro de A, aqueles elementos que não pertencem a B, então eu teria que tirar esta zona aqui de interseção, ou seja, A exceto B é, no fundo, uma exclusividade do conjunto A. São apenas aqueles elementos que pertencem ao conjunto A. Então, quando nós temos A exceto B, nós podemos dizer que é o complementar de B dentro do conjunto A. Então, reparem nisto, se nós temos o complementar de B dentro do conjunto A, nesta ideia, e nós temos aqui o nosso exceto, então trabalhando esta ideia nós vamos obter o complementar deste conjunto dentro desta união. Ou seja, esta igualdade há de ser equivalente a eu ter B união com C interseção com o complementar deste conjunto. Ou seja, a interseção com não A, abrir aqui parênteses, união com não A, interseção com não B, dizer não A ao complementar de A é exatamente a mesma coisa, e depois teremos então aqui o complementar desta união, e isto há de ser então igual a A. Vou também tocar nesta ideia, quando me dizem que C é o complementar de B. Quando vocês estão perante conjuntos complementares um do outro, nós podemos inferir imediatamente aqui duas coisas. É que se C é o complementar de B, então C a interseção dos dois é
um conjunto vazio, mas não só. Ou seja, se são complementares, além de serem incompatíveis, ou seja, não têm nada, não têm elementos em comum, a união dos dois conjuntos, sendo eles complementares, é exatamente igual ao universo. Ou seja, B união com C há de dar S. E agora reparem que nós temos aqui o universo a intersetar com um segundo conjunto. E reparem, sempre que temos o universo a intersetar com um determinado conjunto, onde este conjunto está contido no universo, ou seja, é um subconjunto do universo, a interseção é sempre igual a esse subconjunto, alegando então que esse subconjunto, seja ele qual for, é exatamente um subconjunto do nosso universo. Ou seja, o universo interseção com este conjunto vai dar exatamente este conjunto, alegando então que este é um subconjunto do universo. Ou seja, escrevendo então o que dissemos, esta igualdade há de ser equivalente, então devemos ter simplesmente este conjunto, ou seja, não há união não há interseção com não B, complementar igual a A. Tudo bem. Em seguida, o que vou fazer é aplicar as leis de De Morgan. E segundo as leis de De Morgan, nós aí nessa ideia trabalhamos o complementar da união e o complementar da interseção. E segundo as leis de De Morgan, nós temos o seguinte: sempre tivermos A união com B complementar, o complementar da união é a interseção entre os complementares dos dois conjuntos. Da mesma forma que se tivermos o complementar da interseção de dois conjuntos, isto há de ser igual à união do complementar de ambos os conjuntos. Isto facilmente se podia demonstrar através aqui do diagrama de Venn, mas penso que esta ideia já é mais intuitiva de fazer. Vocês até podem fazer esse exercício de mostrar. Eu não vou fazê-lo aqui, senão o vídeo começa e a imagem começa a ficar bastante subcarregada. Bem, o que vou fazer agora aqui para continuar a demonstração, eu vou brincar um pouco com as leis de Morgan. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou pegar unicamente aqui no complementar da união, mas vou fazer duas coisas. É que se isto é uma igualdade, eu vou trabalhar aqui, reparem aqui assim, nesta interseção destas negações, eu vou trabalhar as leis de Morgan neste sentido, vocês já vão perceber porquê. Aqui, ou seja, para este caso, eu vou trabalhar as leis de Morgan neste sentido e depois no complementar desta união, ou seja, para isto tudo, eu vou trabalhar as leis de Morgan neste sentido. Isto há de facilitar assim um pouco o desenvolvimento, mas sobretudo é para vocês perceberem também que estas leis de Morgan vocês podem aplicá-las nos dois sentidos, da forma que mais vos convém. Então, fazendo essa aplicação, e reparem, vou começar por aqui, e andando neste sentido, nós temos aqui a interseção entre os dois contrários, e está de ser a mesma coisa que o complementar da união. E agora vou aplicar as leis de Morgan, ou seja, o complementar desta união. Ficarei então com a negação deste conjunto, e o que vamos obter aqui há de ser a dupla negação de A, e em vez de uma união, obviamente, teremos uma interseção com o complementar do segundo conjunto. Isto, obviamente, assim. Aqui não preciso. Não preciso aqui destes parênteses. Isto, então, igual a A. Reparem também que vocês devem ter falado da dupla negação. Se sempre tiverem a dupla negação de um determinado conjunto, isto há de repor então o conjunto inicial. Ou seja, estas duplas negações vão repor estes conjuntos. Então isto há de ser equivalente a eu ter A interseção, volto ali a ter uma dupla negação, então teria A união com B, isto igual a A.
Bem, nós agora aqui neste passo estamos mesmo no final e nós para resolver isto podíamos aplicar aqui duas ideias. A primeira ideia seria alegar que o conjunto A é um subconjunto da união de A com B. Logo A estaria estaria contido na união de A com B, cuja interseção daria o conjunto A, então teria A igual a A e teria então a ideia, alegando essa justificação, teria então a demonstração feita. Eu vou um bocado aqui sim desenhar o diagrama de Venn para vocês perceberem aquilo que eu acabei de dizer. Imaginem que têm assim um conjunto A, depois temos aqui um conjunto B, e o que eu vos acabei de transmitir é que o conjunto A seria aqui assim, né? Seria isto, o conjunto A, e a união de A com B seria então isto tudo, seria assim, isto tudo. Quer dizer, esta ideia funciona sendo os acontecimentos compatíveis ou não. Se fossem incompatíveis, isto bate exatamente no mesmo princípio, não há problema nenhum. Eu, por acaso, estou aqui a colocar compatíveis, podia não o fazer, mas penso que é sempre um pouco mais intuitivo quando eles são compatíveis, mas se não forem, a ideia é a mesma, não é? Então a união de A com B seria tudo isto, e reparem aquilo que eu vos disse, quer dizer, o conjunto A está contido na união, todo ele está contido na união. Se todo ele está contido na união, então quando nós temos um conjunto contido no outro, a interseção dá sempre o conjunto menor, não é? E então nós aqui diríamos que A interseção com A união com B havia de ser igual a A, justificando que A está contido dentro da união. Esta seria uma forma de trabalharmos isto. Eu vou apresentar ainda uma segunda ideia um pouco mais analítica. Bem, nós aqui podemos ficar tentados, não alegando isto que vos acabei de dizer, podemos ficar tentados a aplicar a propriedade distributiva da interseção relativamente à união. E como é que nós aplicamos esta propriedade distributiva? Não é diferente de fazerem a propriedade distributiva quando estão a multiplicar. Imaginem que vocês têm 2 vezes 3 mais 5, como é que ficaria a aplicação da distributiva? Seria então 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Ou seja, aplicando aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, nós vamos ter a soma de 2 produtos. Da mesma forma, quando temos aqui que aplicar a distributiva da interseção relativamente à união, nós vamos obter a união de 2 interseções, ou seja, teríamos A interseção com A, união de A interseção com B. E agora reparem que A interseção com A seria simplesmente igual a A, e ficávamos com A união, A interseção com B. Podemos voltar a aplicar a distributiva, mas agora da união em relação à interseção, obtendo, eu não estou aqui a meter igual a porque isto vai dar bronca, né? Por isso é que eu estou a fazer isto assim, um bocado em cima do joelho, porque vocês, se aplicarem aqui estas distributivas, vocês vão bater num ciclo vicioso. Reparem que, aplicando agora outra vez a distributiva, obteríamos a interseção destas duas uniões, então teríamos A união com A, interseção de A união com B. Reparem que A união com A é igual a A, e então nós obteríamos A interseção de A união com B. E reparem que aqui voltamos exatamente ao ponto de partida. Ou seja, se aqui aplicarmos a propriedade distributiva 2 vezes, vamos andar assim num ciclo vicioso, ou seja, não saímos daqui. Então esta aplicação da propriedade distributiva aqui não seria boa ideia. Então o que é que nós podemos fazer para fazer esta demonstração assim de uma forma mais analítica? Eu vou bater outra vez, não penso que não é a mesma, mas vou tocar aqui numa propriedade. Reparem que se eu tiver A união com o vazio, isto é igual a quê?
Se eu pegar num conjunto A e basicamente juntar com nada, que é o vazio, o que é que nós vamos obter? O próprio conjunto A, né? E esta igualdade, tanto é verdade, sendo uma igualdade, né, neste sentido, como no sentido recíproco. Ou seja, eu tanto posso dizer que A união com o vazio é igual a A, como posso pegar no conjunto A e dizer que A é exatamente igual à união de A com o vazio. E é este pormenor-chave que me vai permitir conseguir resolver esta demonstração. Ou seja, eu vou dizer então que A há de ser a mesma coisa que ter A união com o vazio, e depois teria ainda a interseção, obviamente, de A união com B, e isto a ser exatamente igual ao conjunto A. Agora, o que posso fazer aqui é colocar o conjunto A em evidência. Basicamente, é nós andarmos com a propriedade distributiva no sentido inverso. Ou seja, se eu tiver a soma de dois produtos onde um fator é repetido, eu consigo colocar como produto da soma, colocando em evidência esse mesmo fator que é repetido. Reparem que o que nós temos aqui é a interseção entre duas uniões onde existe um conjunto que é repetido. Então eu posso colocar esse conjunto em evidência. Então isto havia de ser equivalente a ter A união com o vazio a intersetar com o conjunto B, e isto a ser igual a A. Reparem que sempre que vocês tiverem um determinado conjunto a intersetar com o vazio, o que é que um conjunto vazio e um conjunto com N elementos, ou também vazio, têm em comum? Nada, não é? Então, sempre que vocês têm um vazio a intersetar com um determinado conjunto, isto está a dar, obviamente, um conjunto vazio. Então, esta igualdade há de ser equivalente a eu ter A união com um conjunto vazio, visto que o conjunto vazio é o elemento, podemos pensar que é o elemento absorvente da interseção. Isto há de ser então igual a A. E agora voltamos aqui a ter esta ideia, quer dizer, A união com o vazio, A dar A, então teríamos que isto seria equivalente a ter A igual a A, como queríamos demonstrar. Fica então aqui a resolução deste exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.